Olá! Hoje vamos mergulhar fundo na imensa ambição do J.R.R. Tolkien, criar uma mitologia inteira para a Inglaterra. Uma tarefa monumental, realmente. E a chave para entender isso é o Silmarillion, né? Aquela obra super complexa que só saiu depois que ele morreu, mas que é a base de tudo, de O Senhor dos Anéis, O Hobbit, o coração mesmo. Exatamente. E olha, a nossa conversa hoje se baseia num estudo acadêmico bem legal que tenta justamente desvendar as camadas do Silmarillion. Como esse estudo aponta, não é um romance tradicional, né? É mais uma coleção de textos míticos, históricos, dentro daquele universo. Cobre desde a criação de Arda, o mundo, até, bom, eventos bem posteriores. Ah, sim. E dá pra ver as influências ali. Mitologia nórdica, o Kalevala finlandês, aquele épico cheio de magia, heróis, e, claro, o catolicismo forte do Tolkien. Entendi. Então, nossa missão aqui hoje é, tipo assim, desvendar os temas principais, focando bastante no Melkor. O primeiro Senhor do Escuro. Queremos entender essa jornada dele, sabe? Do poder absoluto para a sombra total. E o impacto disso tudo. E vale lembrar o que o estudo diz, né? Que foi difícil publicar o livro, justamente por essa estrutura diferente, densa. Com certeza. Bom, vamos começar pelo começo de tudo. O Ainulindalr, a música da criação. A cosmogonia do Tolkien parte de Eru Ilúvatar, o ser supremo, digamos assim. E os Ainur, que são, tipo, poderes angelicais. Eles criam um universo com uma grande música, cada um expressando uma parte do pensamento de Ilúvatar. Que ideia poderosa essa da música. Muito. E o estudo acadêmico ressalta uma coisa vital aqui, quase um mantra para o Tolkien. Mitologia é língua e língua é mitologia. Ou seja, para ele, criar línguas e criar mitos eram inseparáveis. A mesma coisa, no fundo. Aqui é onde fica realmente interessante, porque aí entra o Melkor. Ele é o mais poderoso dos Ainur, mas, sabe, movido por orgulho, por querer criar temas só dele, independentes de Ilúvatar, ele joga dissonância na música. É como uma nota errada de propósito na sinfonia da criação. Exato. Ele não quer só participar, ele quer, tipo, dominar a canção. É um ponto crucial que o estudo levanta. E nessa fase inicial, a análise acadêmica traz uma leitura fascinante do Melkor. Compara ele com a figura do Trickster, tipo um Loki da mitologia nórdica. Um ser ambíguo, sabe? Talvez não puramente mal no comecinho, mas fundamentalmente egoísta, amoral. Age por interesse próprio. E com isso ele acaba sendo um catalisador tanto para coisas boas quanto ruins. O estudo até cita o Louis Hyde, Ah, o que ele diz. que o Trickster é a corporificação mítica da ambiguidade e da ambivalência. Resume bem essa fase inicial do Melkor. Mas essa ambiguidade não se sustenta para sempre, imagino. A inveja, né? Dos dons que Ilúvatar promete para os elfos e homens, o ressentimento por não ter o controle total, o orgulho ferido, isso tudo muda ele. Muda completamente. O estudo marca bem essa transição dele deixar de ser esse trickster meio amoral para virar a fonte do mal em Arda. Sim, marca claramente. Ele se torna uma figura muito mais próxima do diabo cristão do anjo caído. É uma queda definitiva, sem volta. Uma queda feia mesmo. E o paradoxo que o estudo explora bem é que mesmo nessa rebelião toda, as ações do Melkor acabam, de um jeito torto, servindo aos planos maiores de Ilúvatar. Como o próprio Eru diz lá na música, quem tentar se opor, provará não ser senão meu instrumento. Forte isso, né? Muito forte. Quase como se o mal fosse inescapável, mas contido no plano maior. É uma leitura possível, e uma característica que a análise destaca é que Melkor não cria nada original. Ele só corrompe o que já existe de bom. Os orques, o exemplo clássico. Exato. Supostamente elfos torturados, distorcidos por ele. É a marca registrada da influência dele. A corrupção, não a criação. E essa tensão dele com os outros Valar, né? A oposição constante. Principalmente com o Manwë. Sim, Mão é que era como um irmão para ele no pensamento de Ilúvatar. Seu oposto total. Ele causa muita destruição, derruba as lâmpadas que iluminavam o mundo no início. E o grande roubo, né? As Silmarils, as joias com a luz pura das árvores. O nome do livro vem daí. E isso desencadeia guerras terríveis que moldam boa parte da Primeira Era. E o legado dele?
mesmo depois de derrotado, intrinsecamente. Nossa, tipo, o mundo ficou impregnado dele. Exatamente. Destruir Melkor completamente significaria, de certa forma, destruir o próprio mundo. É uma ligação profunda. Que loucura. Por isso, mesmo depois de ser derrotado e banido para o vazio, para fora do tempo e espaço, a influência maligna dele permanece, como uma mancha, sabe, na estrutura da criação. Entendi. E o estudo sugere que essa mancha é a raiz do mal que continua aparecendo depois? Mesmo em O Senhor dos Anéis? Sim, é a explicação fundamental. Segundo essa análise, a razão pela qual a sombra sempre retorna, de um jeito ou de outro. Então, o que tudo isso significa? Que o Silmarillion visto por essa lente do estudo é essa tapeçaria incrível, mistura mito, teologia católica na criação, na queda, ecos dos épicos nórdicos com aquele tom trágico e a paixão pelas línguas do Tolkien, tudo junto. Perfeitamente colocado. E o Melkor é a chave para entender a origem complexa do mal nesse universo. Ele não é só um vilão. É essa força que muda, que vai do trickster para o mal absoluto. Exato. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final que o estudo provoca. Se Melkor, essa fonte de todo o mal em Arda, começou com traços fortes do trickster, agindo mais por egoísmo, por instinto do que por maldade pura no início, como é que isso desafia aquela leitura mais simples, sabe? Maniqueísta, de bem contra mal absoluto que às vezes a gente aplica nas lendas do Tolkien? O que essa origem mais ambígua dele sugere sobre a própria natureza do mal, na visão complexa do autor? Fiquei para a gente pensar, né?